No Metal News de hoje teremos anúncios do Summer Breeze 2024, informações sobre o próximo single do Bruce Dickinson, declarações do Mike Mangini sobre a sua saída do Dream Theater e, finalmente, eu vou revelar qual foi a entrevista internacional que eu fiz, quem é o guitarrista misterioso que eu entrevistei, o ídolo da guitarra, cuja entrevista vai pro ar sexta-feira, beleza? Então fica aí no seu sofazinho quentinho que depois da vinheta eu conto tudo pra você. Fala, meus amigos, fala, minhas amigas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Metal News dessa semana, seu jornal semanal do metal nacional e mundial. Bem, não é bem semanal, né, mas é quando dá, mas eu prometo que eu vou tentar fazer com mais frequência. Quem fala aqui, como sempre, é o Manu, e antes da gente começar o nosso giro de notícias, peço para que você se inscreva no canal, ative as notificações, deixa o like já adiantado, por favor, nos siga nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, que assim você ajuda o Ibagenscast a crescer, beleza? Agora, se você quiser ajudar mais e puder, faça uma contribuição via Pix pro canal. Qualquer que seja o valor que você puder enviar, vai ser muito bem-vindo. Então, se você puder ajudar e achar que esse canal merece, aqui está a nossa chave Pix, contribua. Sem mais delongas, bora pro nosso giro de notícias. Summer Breeze Festival anuncia novas atrações para a edição que vai rolar aqui no Brasil em 2024. O Summer Breeze Brasil foi realizado por aqui a primeira vez no ano passado e contou com grandes atrações como o Blind Guardian, Stone Temple Pilots, Lamb of God, Avantasia, Evergrey, Accept, entre outros grandes nomes do rock e do heavy metal mundial. As atrações tocaram durante os 2 dias de festival e, ao que parece, esse festival foi um grande sucesso, uma vez que ao final do Summer Breeze do ano passado já foi anunciada uma segunda edição. E essa segunda edição vai ser realizada não em 2, mas em 3 dias, dias 26, 27 e dia 28 de abril em São Paulo. Para essa edição de 2024 já haviam sido anunciados grandes nomes, como o Mr. Big, Within Temptation, Lacuna Coil, o Angra, o Hammerfall, entre outros. E agora a organização do evento anunciou que o festival também vai contar com shows das bandas Nestor, Overkill, Black Cherry e do Gamma Ray. Gamma Ray que retorna ao Brasil depois de 8 anos. Eles vieram para cá em 2015, na última vez, fazer o show de comemoração de 25 anos de carreira da banda. A banda, fundada e liderada pelo guitarrista e vocalista Kai Hansen, por enquanto só confirmou essa data aqui pelo Brasil. Então quem não quiser perder a oportunidade de assistir o Gamma Ray, fique atento à venda dos ingressos do Summer Breeze. O Gamma Ray não lança um disco de inéditas desde 2014, quando lançou o disco Empire of the Dead. Então acho que por isso a gente pode esperar um show que aposte nos clássicos da banda, principalmente de discos como o Insanity Ingenious, que completa 30 anos do seu lançamento em 2023 e pode ter muito bem seu aniversário esticado até o show do Summer Breeze. Quem aí tá empolgado para ver os caras aqui no Brasil em abril? Ao que tudo indica, o Bruce Dickinson deve lançar o primeiro single do seu tão aguardado The Mandrake Project em breve. O perfil Iron Maiden Brasil Notícias do Instagram noticiou que o single Afterglow of Ragnarok, primeiro single do The Mandrake Project, deve ser lançado no dia 1º de dezembro desse ano. Junto do single também deve ser liberada uma versão da música If Eternity Should Fail, essa que é a música que abre o disco The Book of Souls do Iron Maiden, mas que originalmente foi escrita como uma música para a carreira solo do Bruce Dickinson. O single também deve ter uma HQ, que deve servir como uma introdução ao conceito do The Mandrake Project. The Mandrake Project foi anunciado em setembro desse ano para ser lançado no começo de 2024. Esse vai ser o 7º disco de estúdio do vocalista, que não lança nenhum disco de inéditas desde o Tyranny of Souls, de 2005. O projeto foi escrito pelo próprio Bruce e pelo seu guitarrista, produtor, fiel escudeiro de sempre, Roy Z. Segundo o próprio Bruce, esse projeto começou em 2014, quando ainda nem tinha o nome de The Mandrake Project. E também, segundo o próprio Bruce, é música, mas também é muito mais do que isso. O vocalista se diz, abre aspas, animado para ir para a estrada com a banda e finalmente dar vida a esse projeto. Sobre isso, já foram confirmados alguns shows do Bruce no ano que vem, inclusive em grandes festivais como o Rock Horse, Sweden Rock Fest e o Copenhagen. Também foram confirmados 7 shows do Bruce aqui no Brasil, previstos para acontecer no dia 24 de abril em Curitiba, dia 25 de abril em Porto Alegre, 27 de abril em Brasília, 28 de abril em Belo Horizonte, 30 de abril no Rio de Janeiro, 2 de maio em Ribeirão Preto e dia 4 de maio em São Paulo. Eu particularmente gosto muito da carreira solo do Bruce,
principalmente dos discos Accident of Birth e Chemical Wedding, acho que são 2 discaços. Eu gostei do Tyranny of Souls quando saiu, inclusive comprei o disco e tô bastante empolgado pro The Mandrake Project. E você? Antes da próxima notícia, quer aprender a tocar guitarra com um dos maiores guitarristas do mundo? Então adquira o curso MB Guitar Academy Essential do Marcelo Barbosa. O link está aqui na descrição e ele está com preço promocional. Corre lá. O agora ex-Dream Theater, Mike Mangini, participou essa semana do The Mistress Carrie podcast e, entre outras coisas, ele falou da sua saída da banda. A fala dele foi transcrita pelo site Metal Injection e aqui estão as aspas dele sobre esse assunto. A situação fez sentido pra mim quando eu ouvi. Não sei, eu acho que eu só pensei, esse é um membro original de uma banda voltando pra banda. Eu entendi. E ele continua. Foi tomada uma decisão que eu entendi. É só isso. Porque quando eu ouvi a decisão, eu entendi. Eu tentei explicar que eu entendi os parâmetros daquilo ser uma coisa da música. De qualquer jeito, é simples assim. Eu tô falando. Eu fiquei tipo, ok, eu entendo. Eu estive com a banda por 13 anos. Foi uma experiência inacreditável. Eu entendo a decisão do Dream Theater de trazer o Mike Portnoy de volta nesse momento. Como eu disse no primeiro dia, meu lugar não era preencher todos os papéis que o Mike desempenhava na banda. Eu tinha que tocar bateria para ajudar a banda a seguir em frente. Meu papel principal de manter nosso show ao vivo funcionando perfeitamente todas as noites foi uma experiência intensa e gratificante. Felizmente, eu tive a experiência de tocar música com esses músicos icônicos, além de alguns momentos divertidos, repletos de humor. Eu também gostei muito de passar muito tempo com a equipe, e depois houve a vitória do Grammy, que foi incrivelmente satisfatória. Aos fãs, muito obrigado por serem incríveis comigo. Eu aprecio as fotos que tenho de todos vocês enlouquecendo e se divertindo. Finalmente, eu realmente amo a banda, a equipe e o empresário, e desejo a eles e a toda a organização tudo de bom. Embora eu tenha ficado triste por ele ter saído da banda, uma vez que, na minha opinião, ele fez um ótimo trabalho, principalmente em 2 discos que eu adoro, que são o Dramatic Turn of Events e o Distance Over Time, eu não acho que o Mangini tenha muito do que se lamentar. Eu acredito que ele entrou na banda sabendo que cedo ou tarde isso poderia e ia acontecer, como aconteceu. E mesmo assim demorou 13 anos para acontecer. Nesse tempo ele lançou 5 discos de estúdio, se eu não me engano, 3 lives, tocou ao redor do mundo, inclusive aqui no Rock in Rio, depois do Iron Maiden, e foi com ele que a banda que era esnobada pelo Grammy foi indicada 3 vezes ao prêmio, tendo finalmente vencido o Grammy com o último disco por uma música que ele ajudou a compor, a The Alien. The Alien, que inclusive tem uma introdução na bateria. Então ele fez um trabalho muito relevante na banda. Embora tenha acabado de sair do Dream Theater, o Mike Mangini está trabalhando no lançamento do seu primeiro disco solo, o Invisible Signs, que tem lançamento previsto para o próximo dia 11 de novembro. Já considerou se tornar membro aqui do Imagenscast? Pois bem, para se tornar membro é muito fácil e muito barato. É só clicar no botão abaixo, seja membro, e a partir de R$ 2,99 por mês você vira membro, ajuda o canal mensalmente e tem benefícios por isso. Se tornando membro, dependendo da categoria na qual você se filiar, você tem acesso antecipado a entrevistas, acesso a versões estendidas de entrevistas, pode colocar perguntas na minha pauta para entrevistas futuras, pode participar de lives e vídeos, inclusive participar de um grupo de WhatsApp comigo. Grupo esse que funciona como um conselho do canal. Então clica no botão Seja Membro aqui embaixo e escolha o plano que melhor atenda a sua demanda em relação aos benefícios, que melhor caiba no seu bolso, e vem ser membro do Imagenscast. Para finalizar o Metal News dessa semana, eu quero falar sobre o entrevistado da próxima sexta-feira. Quem acompanha aqui o canal sabe que eu já venho falando há algumas semanas que eu fiz uma entrevista internacional com uma verdadeira lenda da guitarra, um dos maiores guitarristas do mundo e um ídolo. A galera desde então tem apostado que é uma entrevista com o John Petrucci, que faz muito sentido. Mas não, o entrevistado não é o John Petrucci, meus amigos, mas sim o lendário Ron Bumblefoot Tall. Sim, eu tive o privilégio de trocar uma ideia com ele para falar sobre a sua banda, a Art of Anarchy, banda que está retornando depois de um hiato de alguns anos. A banda está com um disco novo chamado Let There Be Anarchy, que está programado para sair em fevereiro de 2024. Ela acabou de lançar o videoclipe da música Vilified, que é o primeiro single do disco. Inclusive eu recomendo que vocês ouçam essa música, é muito boa, Vilified. E o clipe conta com a atuação do Cuba Gooding Jr., que é um baita ator. Além disso, a banda reformulou o seu line-up e agora tem o Tony Dickinson no baixo, além de ter um novo vocalista. Curioso que a banda está lançando o seu terceiro CD de estúdio e cada um dos discos foi gravado com um vocalista diferente. Os 3 têm o mesmo nome. Os 3 também são vocalistas consagrados. O primeiro disco foi gravado com o lendário Scott Weiland, do Stone Temple Pilots, e que já nos deixou. O segundo disco tem nos vocais outro Scott,
Só que o Scott Stapp, vocalista que ficou muito famoso com a banda Creed. E agora, só para manter a tradição, a banda anunciou o Jeff Scott Soto como novo vocalista. É pré-requisito para ser vocal do Art of Anarchy, tem que ter Scott no nome. Bom, a gente conversou muito sobre o novo disco da Art of Anarchy, sobre a história da banda, sobre o disco solo do Bumblefoot, no qual ele está trabalhando e deve lançar em breve, sobre a Sons of Apollo, que infelizmente não parece mais ter planos de lançar material novo, mas ele fala como foi tocar com o Felipe Andreoli no Sons of Apollo aqui no Brasil. E também fala da amizade que ele já tem há alguns anos com o Marcelo Barbosa. Ele é um cara muito gente boa e muito bem humorado, não deixem de assistir. Aliás, se você for membro do nosso clube de membros, você vai poder assistir essa entrevista antecipadamente. Hoje ou amanhã ela já vai estar disponível só para os membros do canal. Beleza? Bom, e esse foi o nosso Metal News de hoje, o nosso jornal semanal do metal nacional e mundial. Gostaram? Aliás, vocês gostam desse quadro? Eu sempre recebi um feedback muito bom desse quadro. Se eu continuar recebendo, eu prometo que eu vou me esforçar bastante para tentar fazer ele com mais frequência. Aqui tudo anda tão corrido que eu não tenho conseguido. Esse quadro demanda uma edição um pouquinho mais rebuscada, mas se vocês gostarem bastante, se aqui no comentário tiver bastante gente falando que gosta do quadro, eu me esforço para continuar fazendo ele com frequência, beleza? E se gostou, não esquece de deixar o like. Também se inscreve no canal, ativa as notificações, nos siga nas redes sociais. Se quiser e puder contribuir com o meu trabalho via Pix, considere se tornar membro do Imagenscast e não perca as próximas entrevistas, principalmente a entrevista com o Bumblefoot, que vai pro ar sexta-feira às 5 da tarde. Beleza? Até os próximos vídeos. Falou!